Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liejos Tech, vamos instalar o Ubuntu no meu notebook, um Samsung Book Core i3 3110M de terceira geração, com chipset gráfico integrado Intel HD Graphics 4000 SSD e 12 GB de RAM DDR3, um pente de 4 e um pente de 8. Tá? Aí no momento eu estou rodando ele em versão live pelo pendrive. Estou abrindo o YouTube aí para fazer um teste de desempenho, né, para ver como é que ele está se comportando. E vocês podem perceber que ele tem funcionado até de uma forma de uma forma até bem usual. Eu não vou dizer fluida, tá, galera? Mas ele tem funcionado aí de uma forma até bem usual. Estou abrindo um vídeo aí para poder ver como é que está o desempenho dele. E aí ele está rodando uma USB 2.0 no modo pendrive, tá? No modo live, pelo pendrive. Né? Vocês viram aí então que está funcionando. Agora a gente vai fazer a instalação, né, do sistema no notebook. Eu vou clicar ali naquele ícone instalar o sistema. Ele detectou que o notebook está fora da tomada. Eu vou ligar ele na tomada aqui. Ligado na tomada, vou verificar o idioma, português Brasil. Vou escolher a minha região, que é a região do fuso horário de São Paulo, né? Eu estou escolhendo o fuso horário. Vou clicar em próximo. Aí eu vou ver o meu teclado corretamente. Vou conferir o teclado que aparece lá, que foi selecionado como padrão. Com o teclado do meu notebook, é sempre bom você testar a tecla cedilha, tá? Se o seu teclado tiver cedilha, testa a tecla cedilha para ver se funciona corretamente. Tá, aí eu também aproveitei e testei a interrogação. Então, ok, manda avançar. Aqui, pessoal, é o seguinte, eu tenho que ficar atento a essas opções. No caso aqui, eu vou instalar o Ubuntu sozinho no disco inteiro. Como não tem nada nesse disco fora o Windows 11, eu vou apagar o disco, tá bom? Então eu escolhi a opção apagar disco, mas se você quiser manter dual boot ou qualquer coisa assim, você tem que ver as outras opções, tá ok? Aqui eu vou colocar o nome do usuário, né? Vou colocar meu nome aí e o nome de conta, o nome que eu quero que apareça na conta. Né? Vou fazer todas as configurações. Ó, vou colocar uma senha, tá, pessoal? É imprescindível no Linux que você utilize uma senha, tá bom? Ele vai esporadicamente pedir essa senha para você quando for ter alterações no sistema, atualização do sistema, instalação de aplicações, ele vai pedir essa senha aí. Se você não quiser ficar digitando essa senha na hora de ligar o sistema, você pode marcar ali para ele entrar automaticamente, que ele já vai entrar de forma automática sem necessidade de você digitar essa senha. Só vai vir a pedir essa senha quando for ter algum tipo de alteração no PC ou instalação de aplicações. Tá? Esse processo é um processo agora automatizado. Ele demora um pouco, tá, galera? No caso desse notebook aí demorou um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho, né? Melhor dizendo. E eu vou cortar essa parte aí e já volto já com o sistema ok. E é isso, pessoal. Depois de um tempinho, né? Terminou a instalação. Eu vou reiniciar agora o sistema. No momento da reinicialização, pessoal, do modo live, ele faz esse processo aí. E ele vai aparecer uma mensagem pedindo para você poder remover a mídia, né, no caso o pendrive, e pressionar Enter, para ele poder fazer a devida inicialização do sistema já na unidade de armazenamento, no caso o SSD. Vocês vão ver que é um procedimento até bem rápido, pessoal. A primeira reinicialização dele, é a primeira vez que eu estou entrando nele, instalado na unidade de armazenamento. Olha, ele está carregando. Ele vai pedir a minha senha, né? A senha que eu criei. Aí nesse momento ele estava reconhecendo o dispositivo, né? Driver, essas coisas. A vantagem do Linux, pessoal, é que o Linux costuma reconhecer tudo sozinho. A desvantagem do Linux, pessoal, é que em alguns casos, principalmente em máquinas mais antigas, né, como no caso desse Samsung Book,
ele instala drivers Shorg. Drivers Shorg são drivers desenvolvidos pela comunidade, né, vamos dizer assim, que tem como objetivo garantir o funcionamento de computadores mais antigos com versões mais atualizadas do Linux. Isso é bom em geral, porque permite que um bom equipamento como esse daí, mais antigo, seja capaz de rodar uma versão mais atualizada de um sistema operacional Linux. O ruim nesse ponto é que esses drivers normalmente eles limitam um pouco o desempenho, principalmente drivers relacionados a questões gráficas, né? Mas como vocês podem ver aí, ó, o sistema está rodando, o sistema está funcionando direitinho. Eu vou fazer as devidas configurações do Windows, tá? do Ubuntu. Vou deixar a máquina toda configuradinha aí do jeito que eu gosto. Vou fazer as atualizações que tem que ser feitas. E aí eu trago para vocês um vídeo mostrando como ficou o resultado final, como ficou o desempenho nesse meu Samsung Book aí, 3110M de terceira geração, ali de 2014-15, tá? Lembrando que esse notebook está com SSD de 250 GB, 12 GB de RAM DDR3, sendo um pente de 4 e um pente de 8, e tem um chipset gráfico integrado, o Intel HD Graphics 4000. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou o resultado final no Ubuntu, aqui no meu Samsung Book 3110M. Está tudo devidamente instalado. Ó, estou inicializando ele para vocês aqui. Vou colocar minha senha aqui. Eu já instalei algumas aplicações, tá, galera? Já fiz algumas configurações aqui, tá? E este é o resultado final. Beleza? Já tá com modo escuro. Já tá com as configurações aqui da barra de tarefas aqui embaixo, né? Barra de aplicações. Ó, ele fica me avisando que eu estou utilizando a versão free do PowerToys, né? E depois ela vai ficar limitada em relação a algumas coisas, ó. Vocês podem ver que de certa forma tá até bem fluido, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui vamos abrir aqui o gerenciador de desempenho. Deixa eu abrir aqui o terminal. Vamos ver aqui o HTOP. Fiz a instalação do HTOP aqui, pessoal, que é um comando que você digita no terminal para mostrar como é que está o desempenho dessa máquina aqui, ó. O consumo de memória, se vocês perceberem, ele está consumindo no momento 990 megas, tá? E aqui estão os consumos de CPU, ó. Esse notebook tem 2 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos, tá? Então ele é 2x4, tá bom? E o funcionamento dele tá esse aqui, ó, tá? Pessoal, eu achei que o desempenho ficou muito bom em relação ao fato de que estamos rodando uma interface KDE, né? Em um computador mais antigo com chipset gráfico integrado também mais antigo, né? E eu achei que o desempenho agora bateu 1 GB de consumo de memória, tá vendo? Então eu achei interessante que o consumo ficou muito bom. Um computador que seja capaz de rodar o Windows 10 com tranquilidade vai rodar esse sistema aqui sem maiores problemas. Vou abrir aqui para vocês o YouTube. Ó. Dá um certo gargalo, tá, galera? E eu já vou explicar o motivo. Não é o que parece. Não, eu não tô trazendo até porque o Windows 11 já tá tudo configurado lá e não tem nada de extraordinário para mostrar para vocês, não. Não tem nada de novo. O Windows 11 continua a mesma caca. Mas o que eu tô trazendo para vocês aqui, pessoal, é a nova versão Linux. W
É isso aí, pessoal, vamos às considerações finais. Vocês viram aí que o Ubuntu tá rodando no meu Samsung Book 3110M com SSD, 12 GB de RAM DDR3 e uma iGPU, né, integrada ao Intel HD Graphics 4000. Mas é nítido que não tem, que é nítido que há uma certa perda de desempenho. Mas isso é nítido, eu gravei com o celular, vocês viram aí. Pessoal, isso é mais normal do que você imagina. Isso se deve por causa de alguns fatores, que é preciso salientar isso, é preciso que isso fique claro, porque tem produtor de conteúdo que fica vendendo essas coisas como se fosse a oitava maravilha do mundo, né? Para aquele seu computador mais antigo, e não é bem assim, né? A gente tem que ser realista no passar as informações, tá? E tem-se uma certa perda de desempenho por conta de alguns fatores. Que o primeiro é o seguinte: o KDE por si só ele é uma interface gráfica para Linux que já exige um pouco mais do hardware. Isso é um ponto, né? Você tem a questão da geração do computador. É mais antigo, é outro momento da tecnologia, né? Então isso aí também já impacta um pouco mais na questão de desempenho. E você tem a questão dos drivers, né? Que muitas vezes, pessoal, o que acaba acontecendo nessas máquinas mais antigas é que o Linux configura, principalmente se tratando de driver para gráficos, o Linux configura um driver Shorg, porque já não tem mais disponível uma versão proprietária para um Linux mais atualizado como esse. Então, você acaba que o sistema instala um driver Shorg, como eu disse anteriormente, um driver desenvolvido pela comunidade, e isso obviamente tem uma certa perda de desempenho. Sim, porque ele não extrai todo o potencial do chipset gráfico, até porque o objetivo desses drivers, em suma, é permitir que você possa utilizar uma distribuição Linux mais atualizada num equipamento mais antigo. Isso é mais normal do que se imagina, galera, né? E não tem, e geralmente não tem driver proprietário para muitos chipsets gráficos mais antigos. Então, ou quando tem, são versões para Linux muito antigas. Então, para evitar problema de conflitos, de kernel, alguma coisa nesse sentido, o driver Shorg ele está aí, mas ele está aí para isso, né? Para poder suprir essa lacuna aí, né? De você e permitir que você possa utilizar um sistema Linux mais atualizado no equipamento mais antigo. Esse é o ponto. Então isso tudo, pessoal, causa sim uma certa perda de desempenho, mas dá para usar. Vocês viram ali que fica bonito, vocês viram ali que fica usual. Dá para usar para fazer as tarefas simples, né? Para você navegar na internet, para você poder utilizar um pacote Office, né? Para você poder fazer estudar, é plenamente funcional, né? O Ubuntu no equipamento mais antigo como aquele ali. Você vai ter aí, você não vai ter a melhor performance do mundo, mas também você não vai ter a pior coisa do mundo. Dá para você usar, estando ciente de que você tem uma limitação de desempenho. Isso aí é natural, né? Aí eu vejo o protótipo ainda tem a cara de pau, né? Eu vou usar esse termo e falar assim: não, ele está com perda de desempenho porque eu estou utilizando uma máquina virtual, que obviamente eu tenho uma perda de desempenho. É um fato. Mas no hardware mais antigo você também tem. Então é preciso que seja realista com relação a isso, né? Não é exatamente porque a pessoa está utilizando uma máquina virtual que o sistema não está funcionando com aquela fluidez que ele funcionaria num equipamento mais atualizado. Não é isso. De fato, pessoal, esses sistemas tendem a ter uma perda de desempenho funcionando no equipamento mais antigo. Isso é natural, faz parte, né? Até porque as exigências desse tipo de interface gráfica KDE, elas são um pouco mais, um pouco maiores do que uma interface XFCE, por exemplo, né? Um LXQT, um Cinnamon. Então, assim, se eu for comparar, fazer um vídeo comparativo, se eu colocar um Linux Mint ali, XFCE, por exemplo, eu vou ter uma fluidez e uma usabilidade muito melhor naquele meu equipamento,
naquele meu Samsung Book 3110M, né? Em relação ao que eu tenho com o Ubuntu, né? Mas dá para usar, eu vou deixar lá por enquanto, né? Vou seguir fazendo usos aí, vou seguir vendo como é que está o desempenho dele. Mas é preciso que fique claro, assim, rodou, ficou legal, ficou bonito, ficou fluido. Não, nesse ponto não ficou tão fluido. Vocês podem ver no vídeo que tem alguns gargalos, né? Eu fui rodar um vídeo no YouTube aí e tal, mesmo com a minha internet ruim, vocês podem perceber que há sim, ao abrir abas, ao abrir o próprio navegador, você vê que tem um certo gargalo. Vocês viram aí no HTOP como é que está o consumo do computador, mesmo com o Microsoft Edge e Chrome aberto, né? Mas é usual, fica usual, porém, você não tem aquela performance toda, igual eu tive no meu Core i5, com uma placa de vídeo muito mais parruda, né, que de fato deu uma aliviada muito boa para a interface KDE, mesmo o meu Core i5 do meu desktop sendo de 4ª geração, né? Ele tem uma capacidade de processamento maior, ele tem uma tecnologia um pouco mais evoluída que o Core i3 de 3ª geração. E a minha placa gráfica, apesar de não ser uma placa gráfica muito atualizada, tem driver atualizado e ela prestou um desempenho, né? Ela prestou uma função muito positiva na questão de desempenho, o que favoreceu muito o desempenho. Por isso que o vídeo que eu postei anterior a esse mostrou um desempenho muito melhor do que o meu notebook 3110M. Mas se você não se preocupa com isso e vai fazer tarefa simples, está aí uma ótima opção, né? Muito melhor do que deixar o Windows 8.1, por exemplo. Está aí uma ótima opção, sistema atualizado, que vai funcionar muito bem aí no seu equipamento mais antigo. Às vezes um equipamento mais antigo que estava rodando o Windows 7, por exemplo, é uma solução para você poder... Você não quer usar o Windows 10, não quer usar o Windows 11, que nem rodaria muito bem num equipamento desse, né? Porque você teria que fazer uma gambiarra e o próprio hardware já não colabora. Então, tá aí uma ótima opção para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.